dessa questão aí da Série B, né? Que agora tem um componente a mais, essa importância do título da Série B. Para muita gente não vale muita coisa. O título da Série B é um acesso. Essa é uma linha de argumentação muito utilizada. Só que agora a gente tem um componente financeiro importante para esse título dessa Série B, né, Mastro? Fala, Lucas, Fred, Malaguti, a galera que está acompanhando a gente aqui, isso aí, apesar da água suja, mas deixando para a gravação, né, do podcast, que é a turma que vai ouvir depois também. Veja só, é importante destacar isso, porque haveria, de toda forma, tanto para o campeão da Copa do Nordeste, para o campeão da Copa Verde, que foi o Goiás, né, ganhou seu primeiro título, da Copa do Nordeste, o Ceará, e o da Série B, que hoje tem a liderança do Vitória, que para a Copa do Brasil 2024, esses times, além dos representantes da Libertadores, né, que pode ser até 9 do Brasil, e se não forem 9, entram os melhores colocados do Brasileirão para completar a lista com 12 clubes. Esses clubes largam na terceira fase, essa regra que tem há alguns anos, e nesse formato atual da Copa do Brasil, com 92 clubes saindo na terceira fase, já foram 3 anos, porque antes a galera deve lembrar que o cara largava na quinta fase. Era a Copa do Brasil, ou seja, o cara largava lá muito no futuro, agora larga na terceira fase. Isso já estava mantido para 2024. E as cotas da Copa do Brasil 2024, elas já tinham sido reveladas antes de a Copa do Brasil ter começado, ou seja, todo mundo já sabia quando passava uma fase, quando ia ganhar. E há vários anos, a cota é pela fase que você disputa. Isso sempre tem uma dúvida. Será que você precisa passar do adversário para ganhar a cota da primeira fase? Isso era uma dúvida que tinha lá no começo. E não. A cota da primeira fase, na hora que você entra em campo, você ganha a cota. Os dois times ganham a cota da primeira fase. Você não está disputando. O que você está disputando ali naquele momento é a cota da segunda fase. Quem será o time que jogará a segunda fase? Pois bem, até aí tudo normal. Aí ontem, quinta-feira, o perfil da Copa do Brasil, perfil oficial da Copa do Brasil, que é gerido por uma empresa jornalista e tal, empresa de marketing, mas com a aval da CBF e tal, fez uma arte colocando os valores, porque você vai acumulando fase a fase, dos 92 clubes. E aí tem alguns números assim que me chamaram a atenção. Assim, o de São Paulo estava 91 milhões e 800 milhões, e isso, nenhum momento eu lembrava que o campeão receberia mais de 90 milhões, mas tudo bem. Mas eu fui olhando, quando eu vi que o Sport tinha 8 milhões, eu disse, não foi 8 milhões. Essa matéria eu fui ver, era 2 na largada e 3 da classificação. O Sport 2,1 e 3,3. Ou seja, o Sport tinha saído com 5,4 milhões. Fortaleza também, inclusive. Fortaleza, os dois, dos 12 times que entraram na terceira fase, foram 2 nordestinos. O Fortaleza, que entrou pela Libertadores, e o Sport, que entrou como vice-campeão da Copa do Nordeste. Essa era a vaga, era do Fortaleza, só que o Fortaleza, como foi campeão da Libertadores, abriu a vaga para o vice da Copa do Nordeste, que foi o Sport, 2022. E também saiu com 5,4. E o Fortaleza também estava com 8 milhões e meio. Era até mais do que o Sport, mas eu explico já já. Aí eu perguntei assim para o perfil da Copa do Brasil se estava certo. Eu disse, o Sport está com 8 milhões, para dar um exemplo, e assim, para chegar nesse valor, somou as 2 fases. É assim agora e tal. Aí ele respondeu. Aí o perfil respondeu quase meia-noite, 11h58. Sim, quem já começa na terceira fase recebe automaticamente a premiação das fases anteriores. Aí, sempre foi assim? Aí você, calma lá. Esse ano, 2023, começou o novo contrato da Copa do Brasil. Não, a gente não estava informando errado até 2022, certo? Até 2022, o cara realmente recebia a cota da fase que ele disputava. Se o cara entrasse na terceira fase, ganhava na terceira fase. Era assim, um acordo que foi um acordo de 5 anos, né? Foi com a Rede Globo, de 2018 a 2022, e hoje, esse ano, começou um de 4 anos, também de novo com a Globo, de 23 até 2026. Mas isso não tinha sido falado em lugar nenhum. Aí eu achei estranho, mas assim, ainda tem a possibilidade que a empresa, mesmo o perfil oficial, ela fez isso no Twitter, ela fez essa arte, colocou no Instagram e tal, e tá lá até hoje, não apagou nada, tá tudo lá, que ainda assim poderia ter sido um grave erro, simplesmente o cara pegou a tabela e foi somando e deu esse valor. Só que o texto da CBF também fala que o São Paulo ganhou os 91 milhões. Ele fala que é 92, até arredondaram, eles nem é 91,8, colocaram 92 milhões. E esse dado do São Paulo só é possível se você somar a primeira e a segunda fase, porque o São Paulo também entrou na terceira fase. O originário é para ganhar 88,7. E aí faz o sentido. O outro sentido, para terminar de arrumar isso aí, é que a cota da Copa do Brasil ela é muito maior do que a do ano passado. E ela além do aumento natural de todas as fases, para se chegar a esse valor, só se você pagar o retroativo dos 12 clubes. Ou seja, você pagar duas fases a mais para os 12 clubes que estavam lá, e esse bolo chega a 448 milhões, que é o valor que foi pago. Enfim, isso representa, para Fortaleza Sport desse ano, por exemplo, o Fortaleza ganhou 3, vou dar o número certinho aqui,
3 milhões e 100 mil a mais e o Sport 2 milhões e 650 mil a mais. A diferença é que nas duas primeiras fases, as cotas são pagas pela divisão que você faz parte. São 3 grupos. Grupo 1, quem aqui está na Série A. Grupo 2, que está na Série B. No caso, o Fortaleza está na A, ganhou mais, o Sport está na B. E o grupo 3 é quem das séries C, D e sem série. Enfim, quem ficou nessa situação, por exemplo, foi o Paysandu. O Paysandu, que foi o campeão da Copa Verde, ano retrasado, jogou esse ano, e era do grupo 3. Pois bem, levando agora para o título da segunda divisão, como o Fred estava falando, ou seja, nesse ano, Fortaleza e Sport já foram beneficiados por esse novo formato de divisão. Para a segunda divisão do ano que vem, isso significa que, em vez de, considerando os valores desse ano, tá? Assim, só para não confundir, provavelmente todas as cotas serão maiores, não terão um grande aumento, mas todas elas serão ampliadas para o ano que vem, mas não sai, esse valor não sai. Pegando o valor de 2023, só para essa comparação, o campeão da Série B teria 2 milhões e 100 mil reais. Era esse valor e a largada na terceira fase. Agora, ele tem a garantia de 5,4 milhões, porque o campeão da segunda divisão necessariamente estará no grupo 1. Ele será da Série A no ano que vem. Então, ele vai ter direito à cota maior. Por exemplo, o Ceará não tem essa garantia. O Ceará largará na terceira fase, mas se o Ceará permanecer na segunda divisão, ele, como campeão do Nordeste, ele vai ganhar o grupo 2 ano que vem. Mas o campeão da Série B necessariamente ganhará o grupo 1, obviamente. Isso significa que, em vez de 2 milhões e 100 mil reais, ele vai ganhar, o campeão da Série B, vai ganhar 5 milhões e 200 mil reais. E aí ainda tem outro ponto. Ano passado, a CBF passou a pagar premiação para a Série B. O ano passado foram 5 milhões de reais. Metade para o campeão e a outra metade dividindo para os outros 3. O Cruzeiro ganhou 2 milhões e meio. Mesma situação. A premiação não foi informada se vai ter aumento, se vai ser o mesmo valor, mas pegando simplesmente o mesmo valor. 2 milhões e meio. Mais os 5,2, ou seja, ser campeão na segunda divisão garante, se você bater um prego, 7 milhões e 700 mil reais. Assim, você não pode simplesmente falar que financeiro. Olha que quando até o Fred fez a pergunta, o Lucas também, eles nem chamaram pela questão esportiva, que será que vale, será que não vale, será que é legal, será que... Esqueça, assim, isso aí, o cara tem que comemorar título e tal. Mas a discussão não é a importância se é para botar uma estrela, se é para botar a taça lá no teto da série, não é nada disso. É simplesmente, meu irmão, se você, entre ser segundo e ser primeiro, a diferença é muito grande. Ser primeiro ou segundo lugar, os dois vão subir. Só que um vai subir além do título, né? Além do troféu, um vai subir já folgado no ano que vem na Copa do Brasil. As duas primeiras fases, que são 2 fases de jogo único, que o cara joga fora de casa. Por exemplo, o Sport passou 4 anos sendo eliminado na primeira fase. Nem passava dela. Aí agora, esse ano, ele jogou na terceira fase, que já era de volta e passou. Mas lembrando que o Sport nem da primeira fase estava passando. Ou seja, você já pula isso, que tem esse risco, né? E ainda ganha uma bolada desse tamanho. Aí, por exemplo, o outro time jogaria a primeira fase, tá? Ou seja, o vice-campeão jogaria a primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Ele ganharia 1 milhão e 400 mil reais. Ou seja, ser vice-campeão, se o Sport for vice-campeão, ganhará 1 milhão e 400 mil e vai começar na primeira fase. Se o Sport for campeão, vai ganhar 7 milhões e 700 mil e vai ganhar a terceira. E veja só o Vitória. Se o Vitória for campeão, vai ganhar 7 milhões e 700 mil reais. Se for vice, o Vitória está fora da Copa do Brasil. O Vitória não tem a vaga. Não tem isso. O Vitória não tem a vaga na Copa do Brasil, porque ele não pegou no Campeonato Baiano. Então, para o Vitória... E assim, ficou até... Quando começou, que a chance de rebaixamento do Vitória era enorme, o time estava muito mal, o chance de gol até colocou 88, e a galera manda esse print direto do blog, mas pelo menos a galera fica dizendo que foi eu que fiz o cálculo. Né? A galera pega o print do blog para dizer, o Vitória tem 88%, mas não é aquele miserável que disse, não, pô, só fui botar o dado do chance de gol. E, tipo, um time que tem uma chance desse tamanho, de repente, agora, e de ser rebaixado, não era de subir não, tá? Era 88% de chance de ser rebaixado. Agora pode ser o campeão e a única chance que tem para a Copa do Brasil pode não só conseguir essa única chance, que era difícil, como transformar nenhum centavo, em 7 milhões e 700 mil reais. E ninguém aqui do Nordeste, talvez até tirando Fortaleza e o Bahia por causa do Grupo City hoje, ninguém aqui tem a menor condição de achar que isso é pouco, que isso não faz diferença. Faz diferença, inclusive, até para o Bahia e Fortaleza, mais menos. Mas para todos os outros faz muito. Para o Ceará, que está começando a fazer a partir de agora, que 2 aninhos de segunda divisão não tem administração que não passe a sentir o peso. Então é isso. Esse formato, ninguém negou, teve o dia todo, esse post rendeu o dia todo, ninguém negou, está no site da CBF, está no perfil da Copa do Brasil, simplesmente não tinha sido repercutido. Eu, inclusive, quando eu vi, eu achei muito surpreendente também. Embora faça algum sentido, tá? Porque é uma queixa
se você parar para pensar, quem é que se queixava de não receber essas cotas? Os principais clubes, né? Os que estão na Libertadores. Ou seja, é Flamengo que não recebia, o Corinthians que não recebia, o São Paulo que não recebia, o Palmeiras que não recebia. Assim, é muito natural que, de repente, esses clubes falam só, por que eu não recebo uma cota? Porque senão me boto para jogar. Por lá, na primeira fase, eu pego esse dinheiro aí. A cara, então, arrumou esse contrato e passou a receber, segundo o perfil oficial, passou a receber de forma retroativa. E é isso, Fred, que o Vitória deu mais um passinho hoje para se aproximar disso, que seria uma mudança muito grande para o clube tão problemático como vinha sendo o Vitória desde o rebaixamento dele em 2018. É isso, né? A última coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: lá no meu blog, cassiozipoli.com.br, está lá esse post. Você pode entrar, tem a lista de pagamento de todos os clubes. E se caso tenha ficado alguma dúvida, tem um texto lá para você entrar e, enfim, saber como foi essa. O título da Série B, ele é sempre um título que você fica naquela forma, vale o quanto vale, né? Por mais que eu seja sempre da linha de que se está jogando de tudo para ser campeão, é um torneio. Futebol se faz do qualquer esporte joga para esporte, ganhar. Né? Futebol não, qualquer esporte. Se joga para ganhar, para ser campeão. Pedra, papel e tesouro, o cara quer ganhar, porra. Qualquer merda o cara joga disputar, o cara quer ganhar. As histórias ficam mais nobres com títulos. Claro. Mas é claro que a alegria do quarto lugar é proporcional à alegria do primeiro. A missão cumprida é proporcional. Mas esses 7 milhões e meio de reais fazem diferença. São 7 milhões e meio. 700 mil, que esses 200 mil, meu amigo. Quase. Bota na minha mão aí para ver. Dá 200 mil reais para ver se faz diferença. Você pode até pensar assim, não, mas, porra, pro Vitória, inclusive, é tudo ou nada. Pro Vitória é tudo ou nada esse dinheiro, como o Cássio explicou. Pro Sport pode dizer, não, mas vai lá, basta passar 2 fases da Copa do Brasil que ganha os 5 milhões e meio. Ok. Mas às vezes não passa, o Sport que o diga, né? Joguinho fora de casa é sempre um problema. Então, eu acho que isso dá uma injeção. Mas dá mesmo. Dá. A minha dúvida é se dá. Se isso entra na cabeça do. Não sei se entra para o jogador, mas entra para o jogador. Clube. Pode gerar um bicho maior, pode ter algo nesse sentido. Mas eu acho assim, que não falta o jogador não pode ser tão alienado. Não pode ser tão alienado, não, Fred. Assim, não é possível que o cara chegue assim da direção e fale só, é nosso dever buscar isso aí. Isso vai interessante para o clube. O cara não assinou um contrato para dizer, não, aqui eu só vou brigar pelo acesso. Não, pô, assim, esse cara. Eu acho isso muito estranho quando se fala essa questão que o jogador precisa ser convencido ao objetivo. Assim, porra, não faz o menor sentido isso. Não, mas você concorda? Eu entendi o que você falou, mas eu estou dizendo justamente que alguns jogadores são assim. Eu estou falando assim que eu acho muito estranho. A cabeça você desse tamanho, convencimento, você precisa colocar mais 1 milhão no bicho, que senão não acontece nada.